A chuva caía torrencialmente sobre a cidade de São Paulo naquela noite de sexta-feira, refletindo o tumulto invisível que estava prestes a desabar sobre a vida perfeitamente planejada de Lívia. Ela ajustou o colarinho do seu casaco bege enquanto segurava firmemente uma pasta de couro preta contra o peito, protegendo os documentos preciosos que carregava ali dentro como se fossem sua própria vida. Hoje completavam exatos 3 anos desde que ela e Roberto haviam decidido unir não apenas seus corações, mas também suas carreiras profissionais em uma promessa de futuro brilhante e compartilhado no competitivo mundo da arquitetura corporativa. O trânsito caótico da metrópole parecia um presságio sombrio que ela escolheu ignorar deliberadamente, focando apenas na surpresa que havia preparado com tanto esmero para comemorar aquela data tão significativa para ambos os arquitetos. Lívia era a mente criativa e silenciosa por trás do sucesso meteórico do escritório que Roberto ostentava como seu, desenhando projetos premiados durante as madrugadas insones. Enquanto ele colhia os louros nos jantares de gala, ela nunca se importou com a falta de reconhecimento público, pois acreditava piamente que o amor deles era a fundação sólida sobre a qual construiriam um império juntos. Tijolo por tijolo e sonho por sonho. O projeto que ela trazia na pasta era a culminação desse esforço conjunto. Um design revolucionário para o novo centro cultural da cidade, que certamente garantiria o contrato milionário que eles tanto almejavam conquistar. Seus passos ecoavam solitários no saguão de mármore do luxuoso Hotel Imperial, onde Roberto havia reservado a suíte presidencial para a celebração privada daquela noite especial. O recepcionista do hotel, que já conhecia Lívia devido às frequentes reuniões de negócios realizadas ali, sorriu discretamente e liberou sua subida, sem a necessidade de anunciar sua presença pelo interfone. O elevador panorâmico subiu silenciosamente pelos andares iluminados, oferecendo uma vista espetacular da cidade molhada lá fora. Mas o coração de Lívia batia em um ritmo descompassado e estranho. Uma sensação gelada percorreu sua espinha quando as portas douradas se abriram no último andar, revelando o corredor acarpetado que levava à suíte onde seu noivo a esperava. A porta do quarto estava apenas encostada, permitindo que uma fresta de luz amarelada escapasse para o corredor escuro, acompanhada por risadas abafadas e o tilintar inconfundível de taças de cristal sendo brindadas com entusiasmo. Ela empurrou a porta suavemente, esperando encontrar Roberto preparando o ambiente romântico que havia prometido. Mas a cena que se desenrolou diante de seus olhos a paralisou completamente. Roupas masculinas e femininas estavam espalhadas pelo chão da sala de estar luxuosa, criando uma trilha de infidelidade que levava até o sofá de veludo vermelho no centro do ambiente. Roberto estava lá, mas não estava sozinho, pois seus braços envolviam a cintura fina de uma mulher que Lívia reconheceu imediatamente das colunas sociais e revistas de fofoca. Era Camila, a herdeira mimada e arrogante do Grupo Vasconcelos, uma das maiores construtoras do país e cliente em potencial, que Roberto vinha cortejando obsessivamente nos últimos meses, sob o pretexto de expandir os negócios do escritório. O som da pasta de couro escorregando das mãos trêmulas de Lívia e atingindo o chão com um baque surdo fez com que o casal se separasse abruptamente. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito, preenchido apenas pelo som da chuva batendo violentamente contra as janelas panorâmicas da suíte. Roberto se levantou lentamente, ajeitando a camisa desabotoada com uma calma irritante, sem demonstrar qualquer traço de remorso ou vergonha pelo flagrante. Camila, por sua vez, apenas cruzou as pernas e tomou um gole de seu champanhe, olhando para Lívia com um misto de tédio e superioridade, como se a presença da noiva oficial fosse apenas um pequeno inconveniente em sua noite de diversão. Roberto caminhou até o pequeno bar de mogno no canto da sala e serviu-se de uma dose de uísque antes de finalmente encarar Lívia nos olhos com uma frieza cortante. Ele explicou que aquilo não era um erro momentâneo, mas sim uma escolha estratégica que ele havia feito para garantir o futuro da empresa que Lívia ajudara a construir.
Segundo suas palavras cruéis, o talento de Lívia para o design era útil, mas o dinheiro e a influência política da família de Camila eram indispensáveis para que ele alcançasse o patamar de poder que sempre desejou. Ele falava de ambição e negócios, enquanto destruía 3 anos de devoção e lealdade, tratando o relacionamento deles como um contrato obsoleto que precisava ser rescindido unilateralmente. Lívia sentiu as lágrimas queimar em seus olhos, mas sua dignidade falou mais alto, impedindo-a de desabar na frente daquelas 2 pessoas que a desprezavam tanto. Ela tentou argumentar sobre os projetos, sobre as noites em claro, sobre a vida que haviam planejado, mas foi interrompida pela risada estridente e cruel de Camila. A herdeira zombou das roupas simples de Lívia e de sua origem humilde, afirmando que uma mulher sem sobrenome jamais poderia estar ao lado de um homem com o futuro brilhante de Roberto. Camila se levantou e caminhou até Roberto, pousando a mão possessivamente em seu ombro, demarcando seu território e deixando claro quem agora detinha o controle da situação e do homem. Foi então que Roberto desferiu o golpe final, aquele que doeria mais do que a traição amorosa, atingindo diretamente a integridade profissional de Lívia. Ele declarou com voz firme que ela estava demitida do escritório, com efeito imediato, e que ele ficaria com todos os projetos em andamento, incluindo o design inovador que estava na pasta caída ao chão. Ele alegou que, como os desenhos foram feitos durante o horário de trabalho e com recursos da empresa, pertenciam legalmente a ele e que Lívia não tinha direito a nenhum crédito ou compensação. Era um roubo intelectual descarado, planejado meticulosamente para deixá-la sem recursos, sem portfólio e sem credibilidade para recomeçar sua carreira em qualquer outro lugar da cidade. A raiva começou a substituir a dor no peito de Lívia, uma chama fria e controlada que a fez endireitar a postura e erguer o queixo. Ela olhou para Roberto não mais como o homem que amava, mas como um parasita que havia se alimentado de seu talento por tempo demais. Com uma voz surpreendentemente calma, ela disse que ele poderia ficar com os projetos e com o escritório, pois sem a mente que os criou, eram apenas papéis sem alma. Ela avisou que o talento não podia ser roubado e que ele logo descobriria que construir edifícios sobre fundações podres resultaria inevitavelmente em colapso. Roberto apenas riu, dispensando-a com um gesto de mão, como se enxotasse um empregado impertinente que já não tinha mais utilidade. Lívia se abaixou lentamente para recolher sua pasta vazia, deixando os documentos do projeto no chão como um último presente envenenado para o ex-noivo. Ela se virou e caminhou em direção à porta sem olhar para trás, ignorando os sussurros maldosos que Camila cochichava no ouvido de Roberto. O corredor parecia mais longo do que antes, e cada passo para longe daquela sala era como arrancar um pedaço de sua própria história, mas também representava uma libertação dolorosa. Ela entrou no elevador sozinha, observando seu reflexo pálido e devastado no espelho dourado, prometendo a si mesma que aquela seria a última vez que permitiria que alguém a fizesse sentir-se tão pequena e insignificante. Ao chegar ao saguão principal do hotel, a movimentação era intensa devido a um evento corporativo que estava acontecendo em um dos salões de baile adjacentes. Homens de terno escuro e mulheres em vestidos de gala circulavam pelo ambiente, conversando sobre fusões, aquisições e o mercado financeiro. Lívia tentou atravessar a multidão o mais rápido possível, querendo apenas sentir o ar fresco da noite e escapar daquela atmosfera sufocante de riqueza e hipocrisia. No entanto, sua visão embaçada pelas lágrimas contidas a impediu de ver o homem alto que caminhava apressadamente em sua direção, falando ao telefone com uma expressão séria e concentrada. O choque foi inevitável e violento, fazendo com que Lívia perdesse o equilíbrio e quase caísse sobre o piso de mármore polido do saguão luxuoso. O homem reagiu com reflexos rápidos, segurando-a firmemente pelo braço antes que ela atingisse o chão, evitando um acidente maior diante de dezenas de olhares curiosos. O telefone dele caiu, deslizando alguns metros para longe, mas ele nem sequer olhou para o aparelho, mantendo seus olhos fixos no rosto pálido de Lívia.
Era um olhar intenso, de um azul profundo e penetrante, que parecia analisar cada detalhe de sua expressão, desde a tristeza em seus olhos até a determinação rígida em sua mandíbula travada. Livia murmurou um pedido de desculpas automático, tentando se soltar do aperto firme dele. Mas parou ao reconhecer o rosto que tantas vezes vira nas revistas de negócios que Roberto colecionava com inveja. Aquele era Gabriel, o CEO do Grupo Montanha, o maior conglomerado de infraestrutura do país, e o inimigo declarado de Roberto e da família de Camila no mercado imobiliário. Gabriel era conhecido por sua impiedade nos negócios e por sua genialidade estratégica. Um homem que construiu seu império do zero e que não tolerava incompetência ou fraqueza. Vê-lo ali, tão perto e em uma situação tão vulnerável, fez Lívia sentir um calafrio diferente. Uma mistura de medo e fascínio diante do predador que agora a segurava. Gabriel soltou o braço de Lívia lentamente, seus olhos ainda varrendo o rosto dela, como se tentasse decifrar um enigma complexo escrito em suas feições delicadas. Ele não parecia irritado pelo esbarrão, mas sim intrigado pela aura de desolação e força contida que emanava daquela mulher desconhecida. Ele se abaixou para pegar seu telefone, verificando a tela trincada com uma indiferença calculada, antes de voltar sua atenção total para ela, com uma voz grave e aveludada. Ele perguntou se ela estava bem, notando que ela não parecia pertencer àquele ambiente de festa e celebração superficial, mas sim a um cenário de tragédia pessoal recente. Lívia respirou fundo, recompondo sua máscara de profissionalismo, mesmo que por dentro estivesse desmoronando em pedaços irreparáveis. Ela respondeu que estava perfeitamente bem, agradecendo a ajuda com uma polidez distante que contrastava com o caos emocional que vivia. Gabriel estreitou os olhos, percebendo a mentira na postura defensiva dela, e observou a pasta de couro vazia que ela apertava contra o corpo. Ele é um observador nato da natureza humana. Percebeu que aquela mulher acabara de perder algo muito mais valioso do que documentos ou dinheiro. Ela tinha o olhar de quem perdera o chão sob os pés. Antes que Gabriel pudesse dizer mais alguma coisa ou prolongar aquele encontro fortuito, um de seus assistentes correu até ele, alertando sobre o início iminente de uma reunião crítica com investidores estrangeiros. Gabriel assentiu, mas não desviou o olhar de Lívia, como se quisesse gravar aquele rosto em sua memória para uma análise posterior mais detalhada. Ele disse a ela para ter mais cuidado com onde pisava, pois o chão daquele hotel, assim como o mundo dos negócios, era traiçoeiro para quem andava distraído. Havia um duplo sentido em suas palavras. Um conselho velado que ressoou profundamente na mente de Lívia. Naquele momento de ruptura, Lívia assistiu Gabriel se afastar, cercado por sua comitiva de advogados e assessores, caminhando com a autoridade de um rei que domina seu território. A presença dele havia sido breve, mas intensa o suficiente para tirar Elia momentaneamente de seu torpor doloroso e trazer Elia de volta à realidade crua. Ela saiu do hotel e entrou na chuva, deixando que a água gelada lavasse as lágrimas que finalmente permitiu que caíssem livremente, enquanto caminhava pelas ruas molhadas de São Paulo, sem rumo e sem emprego. Uma nova determinação começou a se formar em seu interior, endurecendo seu coração machucado. Ela sabia que Roberto e Camila esperavam que ela desaparecesse, que voltasse para sua cidade natal, derrotada e humilhada, aceitando seu destino de perdedora. Mas enquanto a imagem dos olhos frios de Gabriel e a lembrança da traição de Roberto se misturavam em sua mente, Lívia jurou que não daria a eles esse prazer sádico. Ela era uma arquiteta, uma construtora de estruturas que desafiavam a gravidade e o tempo. E agora teria que usar essa mesma habilidade para reconstruir a si mesma a partir dos escombros. A noite escura e chuvosa não era o fim de sua jornada, mas sim o cenário sombrio onde ela desenharia o primeiro esboço de sua vingança, silenciosa e meticulosa. Naquela mesma noite, em seu escritório, na cobertura de um arranha-céu do outro lado da cidade, Gabriel não conseguia tirar a imagem da mulher do saguão de sua cabeça.
Ele estava acostumado a lidar com pessoas que queriam algo dele: dinheiro, poder, influência. Mas aquela mulher tinha um olhar de quem não esperava nada de ninguém. Ele pediu a seu chefe de segurança que conseguisse as imagens das câmeras do hotel daquele horário, movido por uma curiosidade que raramente sentia. Havia algo na postura dela, na maneira como segurava a pasta vazia como um escudo, que lhe dizia que seus caminhos estavam destinados a se cruzar novamente em breve. Gabriel sabia que seus inimigos, o grupo Vasconcelos e seu novo aliado Roberto, estavam tramando algo grande para desestabilizar sua posição no mercado. Nas próximas semanas, ele precisava de uma arma nova, algo ou alguém que eles não pudessem prever. Uma peça no tabuleiro que fosse invisível para seus adversários arrogantes. Enquanto olhava para a cidade iluminada abaixo dele, Gabriel sentiu que o destino havia acabado de lhe apresentar uma oportunidade rara, embora ainda não soubesse exatamente como aquela mulher desconhecida se encaixaria em seus planos complexos. O jogo estava apenas começando, e as peças estavam sendo posicionadas para uma partida que mudaria a vida de todos eles para sempre. Os dias que se seguiram à fatídica noite no Hotel Imperial foram marcados por uma neblina cinzenta de incerteza e rejeição profissional que Lívia jamais imaginou enfrentar em sua carreira até então promissora. Ela acordava cedo todas as manhãs, vestia seus melhores terninhos executivos e saía com seu portfólio debaixo do braço, determinada a provar que seu talento não dependia da aprovação ou da presença tóxica de Roberto em sua vida. No entanto, a cidade de São Paulo, que antes parecia um vasto campo de oportunidades para uma arquiteta criativa, transformou-se subitamente em um labirinto de portas fechadas e olhares esquivos de antigos colegas. A cada entrevista agendada, Lívia sentia uma esperança renovada, apenas para ver ela ser esmagada minutos depois por desculpas evasivas e constrangedoras que mal disfarçavam o verdadeiro motivo da recusa em contratar Pondalá. Em uma terça-feira, particularmente chuvosa, Lívia conseguiu uma reunião com um antigo mentor da faculdade, que agora dirigia um renomado escritório de urbanismo na zona sul da cidade. Ela acreditava que ali encontraria um refúgio seguro, um lugar onde seu trabalho seria avaliado pela qualidade técnica e não pelas fofocas maldosas que circulavam nos bastidores do mercado imobiliário. Porém, ao entrar na sala de vidro do diretor, encontrou o homem visivelmente desconfortável, mexendo em papéis sobre a mesa para evitar o contato visual direto com ela. Ele explicou com voz baixa que, embora admirasse profundamente a capacidade dela, não poderia arriscar a reputação de sua firma, contratando alguém que estava envolvida em um escândalo de apropriação indébita e espionagem industrial. O choque atingiu Lívia como um soco no estômago, tirando o ar de seus pulmões enquanto ela tentava processar as palavras absurdas que acabara de ouvir da boca de alguém que respeitava. Roberto não apenas roubara seus projetos e sua dignidade naquela noite no hotel, mas também havia iniciado uma campanha difamatória calculada para destruir qualquer chance de reerguimento que ela pudesse ter. Ele havia espalhado o boato mentiroso de que ela fora demitida por tentar vender segredos da empresa para concorrentes e por desviar fundos de clientes importantes para contas pessoais. Era uma mentira grotesca e sem provas, mas vindo de um homem com a influência crescente do grupo Vasconcelos por trás. Tornava-se uma verdade incontestável para o mercado cauteloso e corporativista. Lívia saiu do escritório do mentor, sentindo as pernas trêmulas, caminhando sem rumo pelas calçadas molhadas, enquanto a chuva misturava-se novamente às suas lágrimas de frustração e impotência. Ela percebeu com clareza dolorosa que Roberto estava cumprindo sua ameaça silenciosa de expulsá-la da cidade, forçando-a a retornar para o interior como uma fracassada que não aguentou a pressão da metrópole. A conta bancária dela estava diminuindo rapidamente, e as cartas de cobrança do aluguel de seu pequeno apartamento começavam a se acumular na caixa de correio como prenúncios de um desastre iminente. A solidão pesava sobre seus ombros, pois muitos dos que ela considerava amigos haviam se afastado, preferindo garantir seus próprios empregos e status
ao lado do casal poderoso do momento. Enquanto isso, no topo da torre de vidro e aço que servia como sede do Grupo Montanha, Gabriel observava a cidade através de janelas panorâmicas que isolavam o som do caos urbano lá embaixo. Em sua mesa de madeira maciça, estavam espalhados diversos relatórios de inteligência corporativa. No centro de tudo, uma série de plantas arquitetônicas que ele havia conseguido através de seus contatos. Eram os projetos que Roberto estava apresentando como seus para o novo centro cultural. Os mesmos que Gabriel sabia, por instinto e análise técnica, não terem sido desenhados pelas mãos daquele homem medíocre. Gabriel sempre teve um olho clínico para detalhes, e o traço daqueles desenhos possuía uma sensibilidade e uma genialidade estrutural que contrastavam gritante com o portfólio anterior e genérico de Roberto. Gabriel convocou seu investigador particular de confiança, um homem discreto que trabalhava nas sombras para proteger os interesses do conglomerado contra ameaças externas e internas. O relatório verbal confirmou as suspeitas de Gabriel. A verdadeira autora daqueles projetos visionários era Lívia, a ex-noiva descartada que agora estava sendo sistematicamente boicotada em todas as grandes firmas de arquitetura da capital. Gabriel sentiu uma onda de desprezo por Roberto, não apenas por ser seu rival nos negócios, mas pela covardia moral de destruir a vida de uma mulher talentosa para encobrir sua própria incompetência. No entanto, Gabriel era um homem pragmático, e onde outros viam uma tragédia pessoal, ele via uma oportunidade estratégica única que poderia resolver um problema urgente que ameaçava sua própria liderança. O conselho de administração do Grupo Montanha vinha pressionando Gabriel há meses para que ele se casasse e estabilizasse sua imagem pública de playboy solteiro e workaholic inveterado. Os acionistas conservadores acreditavam que um homem de família transmitiria mais confiança aos investidores internacionais e garantiria uma sucessão tranquila no futuro da empresa multibilionária. Gabriel sempre rejeitou a ideia de um casamento por conveniência com alguma socialite fútil que estaria interessada apenas em seu cartão de crédito ilimitado e nas festas da alta sociedade. Ele precisava de uma parceira que entendesse o peso do trabalho, que tivesse inteligência para navegar no mundo corporativo e, acima de tudo, que tivesse um motivo forte para estar ao seu lado contra seus inimigos. A decisão foi tomada em segundos, com a frieza habitual que caracterizava todas as grandes jogadas de Gabriel no tabuleiro de xadrez empresarial em que vivia. Ele pegou o telefone interno e ordenou que seu motorista preparasse o carro blindado, pois tinha uma reunião importante fora da agenda oficial naquela tarde cinzenta. Ele sabia exatamente onde encontrar Lívia, pois seus relatórios indicavam que ela passava as tardes em uma biblioteca pública antiga no centro, o único lugar onde podia usar computadores de alta performance gratuitamente para continuar desenhando, mesmo sem clientes. Era um cenário deprimente para um talento daquela magnitude, e Gabriel estava prestes a oferecer a ela uma saída que mudaria o destino de ambos. Lívia estava concentrada na tela do monitor da biblioteca, ajustando os detalhes de uma estrutura de sustentação complexa em um software de modelagem 3D, tentando esquecer a fome que começava a incomodar seu estômago. Ela estava tão imersa em seu mundo de linhas e cálculos que não percebeu a aproximação silenciosa de dois homens vestidos de preto até que eles estivessem parados ao lado de sua mesa. O susto inicial foi substituído por uma cautela defensiva quando reconheceu o homem que caminhava atrás dos seguranças, com sua postura imponente e aquele olhar azul penetrante que ela jamais esquecera. Gabriel dispensou seus homens com um gesto sutil da cabeça e puxou uma cadeira de plástico simples, sentando-se de frente para ela como se estivessem em uma sala de reuniões executiva. Gabriel não perdeu tempo com cumprimentos triviais ou conversas sobre o clima, indo direto ao ponto central, que os conectava naquela teia de circunstâncias improváveis. Ele colocou sobre a mesa uma cópia impressa de um dos desenhos técnicos que Roberto havia apresentado na mídia naquela manhã como a grande inovação do ano. Ele perguntou calmamente se Lívia reconhecia aquele traço,
apontando para um detalhe específico na fundação que revelava uma assinatura estilística que somente um especialista notaria. Livia sentiu o sangue ferver ao ver seu trabalho sendo exibido daquela forma, mas manteve a compostura, confirmando com um aceno seco que aquele projeto era, de fato, uma criação sua que havia sido roubada. O empresário observou a reação controlada dela com aprovação, notando que a fragilidade que vira no hotel havia dado lugar a uma dureza necessária para a sobrevivência. Ele explicou que sabia de tudo o que Roberto havia feito, desde a traição amorosa até o boicote profissional que estava impedindo Lívia de conseguir até mesmo um estágio em escritórios medíocres. Gabriel revelou que Roberto estava usando a influência da família de Camila para fechar todas as portas, garantindo que Lívia nunca tivesse a chance de reivindicar a autoria dos projetos ou de competir contra ele no futuro. A realidade nua e crua exposta por Gabriel era aterrorizante, confirmando que ela estava lutando uma batalha perdida contra forças muito maiores do que sua capacidade individual de resistência. Foi então que Gabriel fez a proposta que deixaria qualquer pessoa sã atônita, mas que naquele contexto de desespero parecia ter uma lógica distorcida e atraente. Ele ofereceu a Lívia um contrato de casamento com validade de 2 anos, um acordo estritamente comercial que beneficiaria ambas as partes de maneiras muito específicas. Ele precisava de uma esposa inteligente e apresentável para acalmar os ânimos do conselho de administração e consolidar sua posição como presidente vitalício do grupo. Em troca, ele oferecia a Lívia proteção total, recursos ilimitados e, o mais importante, uma plataforma de poder para que ela pudesse destruir Roberto e recuperar tudo o que lhe fora roubado. Lívia olhou para Gabriel como se ele tivesse enlouquecido, questionando por que um homem como ele, que poderia ter qualquer mulher do mundo, escolheria justamente ela, uma arquiteta desempregada e difamada. Gabriel sorriu pela primeira vez. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que demonstrava uma honestidade brutal. Ele respondeu que não queria uma esposa troféu que lhe causasse problemas ou exigisse atenção emocional. Ele queria uma sócia, uma aliada de guerra. Ele viu nela a mesma fome de justiça e a mesma capacidade de resiliência que ele mesmo possuía. Qualidades que eram raras e valiosas em um mundo repleto de pessoas superficiais e interesseiras. A proposta pairou no ar pesado da biblioteca, carregada de implicações morais e riscos pessoais que Lívia tentava calcular freneticamente em sua mente exausta. Casar-se com Gabriel significava entrar no covil do lobo, vincular sua vida a um homem conhecido por sua frieza, inevitavelmente, tornar-se alvo da ira de Roberto e Camila em uma escala muito maior. Mas a alternativa era aceitar a derrota, voltar para casa de cabeça baixa e deixar que Roberto vencesse, lucrando com o talento dela pelo resto da vida. A ideia de ver Roberto e Camila triunfantes enquanto ela desaparecia no esquecimento era insuportável. Um gosto amargo de bile que subia por sua garganta. Gabriel percebeu a hesitação dela e jogou sua última carta, a mais persuasiva de todas, para alguém que teve seu orgulho profissional ferido tão profundamente. Ele mencionou o projeto do novo Museu Nacional, uma licitação pública gigantesca que seria aberta em breve e que Roberto já considerava ganha com os projetos roubados de Lívia. Gabriel prometeu que, como sua esposa e arquiteta, chefe de uma nova divisão no Grupo Montanha, Lívia teria autonomia total para criar um projeto concorrente que humilharia Roberto publicamente. Ele daria a ela o palco, as luzes e o microfone. Tudo o que ela precisava fazer era ter a coragem de subir e dar o show que ele sabia que ela era capaz de entregar. Lívia fechou os olhos por um momento, visualizando o futuro que Gabriel descrevia. Um futuro onde ela não era a vítima chorosa, mas a protagonista vingadora. Quando abriu os olhos novamente, a tristeza havia desaparecido completamente, substituída por uma determinação gelada que espelhava a do homem à sua frente. Ela perguntou quais eram as cláusulas de rescisão e as garantias de que ele não a descartaria assim que conseguisse o que queria com o conselho. Gabriel, impressionado com o pragmatismo dela,
tirou uma pasta de documentos de sua maleta e a estendeu, convidando-a a ler os termos que seus advogados haviam preparado naquela mesma manhã. A leitura do contrato foi minuciosa, com Lívia analisando cada parágrafo com a mesma atenção aos detalhes que dedicava às suas plantas arquitetônicas complexas. O acordo previa separação total de bens, uma mesada generosa que ela recusou imediatamente, exigindo, em vez disso, um salário compatível com o cargo de arquiteta sênior. Ela também incluiu uma cláusula de confidencialidade estrita e a garantia de que sua liberdade criativa jamais seria censurada por interesses comerciais do grupo. Gabriel aceitou todas as emendas sem protestar, reconhecendo que estava lidando com uma negociadora nata que apenas precisava da oportunidade certa para florescer. Ao final da tarde, quando a chuva lá fora havia finalmente dado uma trégua, Lívia assinou o documento com uma caligrafia firme e elegante, selando seu destino ao lado do inimigo de seu ex-noivo. Não houve beijos, nem abraços, nem promessas de amor eterno. Apenas um aperto de mão firme que transmitia um respeito mútuo recém-descoberto. Gabriel informou que o casamento civil seria realizado de forma discreta, em 2 dias, e que ela deveria se mudar para a cobertura dele imediatamente para manter as aparências. Lívia recolheu seus pertences modestos. Olhou para a biblioteca que fora seu refúgio e despediu-se da vida de anonimato que levara até ali. Eles saíram juntos do prédio antigo, caminhando lado a lado em direção ao carro blindado que os aguardava na calçada, atraindo olhares curiosos de transeuntes. Lívia sabia que estava entrando em um jogo perigoso, onde os sentimentos eram proibidos e as apostas eram altas demais para qualquer erro de cálculo. Mas, pela primeira vez em semanas, ela não se sentia uma presa encurralada, sentia-se uma caçadora afiando suas armas. O casamento com Gabriel não seria um conto de fadas. Seria uma declaração de guerra. E Lívia estava pronta para marchar para a batalha com a cabeça erguida. A notícia da união repentina entre Gabriel Montanha e a desconhecida arquiteta Lívia varreu a alta sociedade e o mundo dos negócios como um tsunami devastador, deixando todos perplexos e intrigados. Ninguém conseguia entender como o magnata implacável, famoso por sua solteirice convicta e inabalável, havia sucumbido tão rapidamente a uma mulher que até dias atrás era apenas uma sombra no escritório de Roberto. Os tabloides especulavam selvagemente sobre um romance secreto ou uma gravidez inesperada, enquanto analistas da Bolsa de Valores tentavam decifrar se aquilo se tratava de uma estratégia complexa de fusão empresarial. Para Lívia, ver seu nome estampado nas primeiras páginas foi uma experiência surreal que marcou o fim definitivo de seu anonimato e o início de uma vida sob escrutínio constante e impiedoso. Na sede rival do Grupo Vasconcelos, o ambiente era de absoluta incredulidade e fúria mal disfarçada. Enquanto Roberto lia as manchetes com as mãos trêmulas de raiva contida, ele não conseguia conceber que a mulher que descartara como lixo inútil fosse agora a esposa de seu maior inimigo, ocupando uma posição de poder que ele mesmo cobiçava desesperadamente. Camila gritava histericamente pelo escritório, quebrando vasos e acusando Roberto de incompetência por ter deixado Lívia escapar para o lado adversário, temendo que segredos sobre seus projetos roubados fossem revelados. A arrogância do casal foi abalada pelo medo genuíno, ao perceberem que Lívia não era mais uma vítima indefesa, mas sim uma ameaça armada com os recursos ilimitados de um império. Enquanto isso, dentro da imponente cobertura de Gabriel, a vida, como um casal recém-casado, começava com uma rotina de distâncias educadas e silêncios constrangedores que ecoavam pelos vastos corredores modernos. Lívia ocupou a suíte de hóspedes, que era maior do que todo o seu antigo apartamento, tratando Gabriel mais como um colega de quarto do que como um marido. Durante seus breves encontros no café da manhã, eles estabeleceram regras tácitas de convivência, evitando assuntos pessoais e focando exclusivamente nas estratégias de negócios que os uniam naquele casamento de papel e conveniência. Apesar da frieza inicial, havia um respeito mútuo
crescendo nos pequenos gestos cotidianos, como Gabriel garantindo que o café favorito dela fosse servido, ou Lívia organizando o escritório caótico sem que fosse solicitado. O verdadeiro desafio começou quando Lívia pisou na sede do Grupo Montanha para seu primeiro dia oficial como chefe da nova divisão de projetos especiais e inovação. Os sussurros cessaram instantaneamente quando ela atravessou o saguão de mármore, sentindo o peso de centenas de olhares julgadores avaliando suas roupas, sua postura e sua legitimidade naquele ambiente corporativo. Para os funcionários, ela era apenas uma oportunista que havia seduzido o chefe para ganhar um cargo que não merecia. Uma esposa troféu brincando de ser arquiteta às custas da empresa. Lívia manteve a cabeça erguida, ignorando os olhares de desdém dos engenheiros veteranos que viam sua presença como um insulto aos anos de dedicação e trabalho duro deles dentro da corporação. A hostilidade se materializou durante a reunião matinal, onde o diretor de engenharia apresentou um problema crítico no projeto principal de um arranha-céu sustentável que estava meses atrasado. Os cálculos estruturais para a fachada de vidro estavam falhando repetidamente sob testes de túnel de vento, e a equipe estava à beira de abandonar o design inovador por algo convencional e seguro. Os engenheiros discutiam em voz alta, culpando uns aos outros pelo fracasso iminente, enquanto Gabriel observava em silêncio absoluto, esperando por uma solução que ninguém parecia capaz de oferecer. Era uma cena caótica de egos feridos e incompetência técnica que ameaçava descarrilar um investimento multimilionário e manchar a reputação da empresa de forma irrevogável. Lívia ouviu pacientemente o jargão técnico, seus olhos varrendo as plantas projetadas na tela com a precisão clínica de um cirurgião analisando um paciente em estado grave, quando o ruído diminuiu, dando lugar à desesperança. Ela se levantou lentamente e caminhou até o quadro branco, pegando um marcador com uma confiança que silenciou a sala inteira. Ela explicou com voz calma, mas firme, que o problema não estava nos materiais utilizados, mas na geometria aerodinâmica dos ângulos de suporte que criavam um arrasto desnecessário, com traços rápidos e precisos. Ela redesenhou a treliça estrutural, aplicando um princípio de biomimética que havia estudado anos atrás, mas nunca tivera a chance de implementar nos projetos limitados de Roberto. O silêncio que se seguiu à sua explicação foi profundo, quebrado apenas pelo som do marcador sendo colocado de volta na mesa enquanto os engenheiros processavam a elegância de sua solução. O diretor de engenharia, inicialmente cético e pronto para zombar dela, aproximou-se do quadro com os olhos arregalados, refazendo rapidamente os cálculos em seu tablet, com dedos trêmulos. Após alguns minutos tensos, ele se virou para Gabriel e confirmou com uma mistura de vergonha e admiração que a modificação de Lívia não apenas resolvia o problema de estabilidade, mas também reduzia o custo total de materiais em 15%. A sala explodiu em murmúrios de surpresa, e os olhares de desdém foram instantaneamente substituídos por um respeito relutante pela inegável competência técnica que ela acabara de demonstrar. Gabriel assistiu à cena da cabeceira da mesa, falhando em suprimir um leve sorriso de satisfação ao ver sua esposa dominar a sala com puro intelecto e talento. Ele a trouxera para a empresa sabendo de seu potencial, mas vê-la em ação, desmantelando a arrogância de sua equipe experiente, era um espetáculo que ele não esperava apreciar tanto. Ele percebeu que Lívia possuía uma força tranquila que complementava perfeitamente seu próprio estilo de liderança agressivo, criando um equilíbrio que ele não sabia que precisava até aquele momento. Naquele instante, o arranjo contratual pareceu menos uma transação comercial e mais a formação de uma parceria formidável, capaz de conquistar qualquer mercado que escolhessem invadir. A notícia da proeza de Lívia se espalhou pelo edifício mais rápido do que os rumores de seu casamento, transformando sua imagem de intrusa para prodígio em questão de horas. Durante o almoço, que ela planejava comer sozinha em seu escritório, foi surpreendida por Gabriel entrando com 2 embalagens de comida de um restaurante simples que ela adorava. Era um gesto de camaradagem que quebrou a barreira profissional,
Um reconhecimento tácito de que eles estavam do mesmo lado das trincheiras naquela guerra corporativa. Eles comeram enquanto discutiam os próximos passos para o projeto. E pela primeira vez, risadas fluíram naturalmente entre eles, dissipando a tensão do contrato e revelando uma conexão genuína, baseada na paixão compartilhada pelo trabalho. Enquanto Lívia consolidava sua posição, Roberto não estava ocioso, consumindo-se de inveja e pela necessidade desesperada de retaliar contra a humilhação pública que sentia. Ele marcou um encontro secreto com um contato corrupto dentro do Grupo Montanha. Um gerente de nível médio que se sentia negligenciado nas promoções e estava afundado em dívidas de jogo. Roberto ofereceu uma mala cheia de dinheiro em troca de acesso irrestrito aos servidores internos, especificamente procurando por qualquer coisa que pudesse sabotar o novo projeto de Lívia ou incriminá-la. As sementes de uma nova conspiração estavam sendo plantadas nas sombras, ameaçando desestabilizar a frágil harmonia que Lívia e Gabriel estavam começando a construir justamente quando começavam a confiar um no outro. Ao retornarem para a cobertura naquela noite, a atmosfera havia mudado sutilmente, o vasto espaço parecendo um pouco menos vazio e frio do que nas noites anteriores. Lívia sentou-se na varanda olhando para as luzes da cidade, sentindo uma estranha sensação de pertencimento que nunca experimentara nem mesmo em seus anos dedicados a Roberto. Ela percebeu que Gabriel a desafiava a ser melhor, a superar seus limites, enquanto Roberto sempre tentara mantê-la em sua sombra para esconder sua própria mediocridade. A constatação foi assustadora, mas libertadora, sugerindo que talvez aquele casamento falso pudesse oferecer a ela algo muito mais real e valioso do que a ilusão de amor que perseguira por tanto tempo. Gabriel juntou-se a ela na varanda, entregando-lhe uma taça de vinho sem dizer uma palavra, contente em compartilhar o silêncio da metrópole com alguém que entendia o peso da ambição. Ele sabia que a vitória de hoje fora apenas a primeira escaramuça em uma longa guerra, e que Roberto não aceitaria a derrota sem jogar sujo e tentar destruir tudo o que eles construíam. Olhando para o perfil de Lívia iluminado pelo brilho da cidade, Gabriel fez um voto silencioso de proteger, não apenas porque ela era um ativo valioso para a empresa, mas porque ela estava se tornando alguém que ele não queria perder. A calmaria antes da tempestade estava prestes a terminar, e ambos precisavam estar prontos para o trovão que se aproximava rapidamente do horizonte. A noite do grande leilão beneficente anual da Fundação de Artes de São Paulo chegou envolta em uma expectativa elétrica que vibrava no ar úmido da metrópole, prometendo ser o evento social mais comentado da década. Lívia observava seu reflexo no espelho de cristal do closet gigantesco da cobertura, mal reconhecendo a mulher imponente que a encarava de volta com um olhar de determinação ferina. O vestido de seda verde esmeralda, escolhido pessoalmente por Gabriel, ajustava-se ao seu corpo com uma perfeição escultural, destacando sua silhueta elegante sem ser vulgar, enquanto uma fenda discreta revelava apenas o necessário para instigar a imaginação. Ela prendeu o cabelo em um coque clássico e colocou os brincos de diamantes que Gabriel lhe dera naquela tarde, sentindo o peso frio das joias como se fossem parte de uma armadura de batalha cintilante. Aquela não era apenas uma festa para a elite exibir suas fortunas. Era o palco onde ela seria apresentada oficialmente como a Senhora Montanha. E ela sabia que cada passo, sorriso e palavra seriam julgados impiedosamente por todos os presentes. Gabriel aguardava no amplo saguão de entrada do apartamento, verificando as horas em seu relógio de pulso suíço com uma impaciência característica que raramente demonstrava. Quando Lívia desceu a escadaria de mármore branco, o som de seus saltos ecoando suavemente, ele parou completamente seus movimentos, absorvido pela transformação radical da mulher que aprendera a admirar nos últimos dias. Ele já vira muitas mulheres bonitas em sua vida, modelos e atrizes que frequentavam suas festas, mas nenhuma possuía a aura de dignidade silenciosa e inteligência afiada que Lívia projetava naquela noite. Ele estendeu a mão para ela com um cavalheirismo que surpreendeu a si mesmo, sentindo uma pontada de orgulho possessivo
ao ver como a mão dela, delicada mas firme, encaixava-se perfeitamente na sua. Ele sussurrou que ela estava deslumbrante, não como um elogio vazio de etiqueta, mas como uma constatação de um fato inegável que certamente perturbaria seus inimigos. O trajeto até o museu, onde ocorria o evento, foi feito em um silêncio confortável dentro da limusine blindada. Com as luzes da cidade passando como borrões dourados pelas janelas escurecidas, Lívia sentia o estômago revirar de ansiedade, sabendo que Roberto e Camila estariam lá, prontos para destilar seu veneno habitual e tentar humilhá-la publicamente diante da nata da sociedade. Gabriel, percebendo a tensão nos ombros dela, segurou sua mão levemente, transmitindo uma segurança sólida que a fez lembrar que não estava mais sozinha naquela guerra de aparências e poder. Ele a lembrou suavemente de que ela não era mais a funcionária submissa de um escritório pequeno, mas a esposa de um dos homens mais poderosos do país, e que deveria agir de acordo com essa nova realidade. Aquelas palavras serviram como um combustível para sua autoconfiança, endireitando sua postura e preparando seu espírito para o confronto inevitável que a aguardava nos salões dourados do museu. A chegada ao evento foi marcada pelo frenesi cegante dos flashes dos fotógrafos que se aglomeravam na entrada, gritando o nome de Gabriel e tentando capturar a primeira imagem da misteriosa nova esposa. Lívia manteve o queixo erguido e um sorriso enigmático nos lábios, ignorando a cegueira momentânea causada pelas luzes estroboscópicas enquanto caminhava pelo tapete vermelho de braços. Dados com o marido, ela ouvia os sussurros da multidão, comentários sobre sua beleza, sua origem desconhecida e a sorte que tivera ao conquistar o solteiro mais cobiçado do mercado financeiro. Ao entrarem no salão principal, a música suave de uma orquestra de câmara e o tilintar de taças de cristal criavam uma atmosfera de sofisticação que mal disfarçava a crueldade velada das interações sociais. Todos os olhos se voltaram para eles. Uma mistura de curiosidade, inveja e cálculo frio, avaliando cada detalhe de sua aparência em busca de falhas. Não demorou muito para que a presença nefasta de Roberto e Camila se fizesse notar, surgindo do meio da multidão como predadores que farejam sangue fresco na água. Camila usava um vestido vermelho extravagante, coberto de lantejoulas que refletiam a luz de forma agressiva, e exibia no pescoço um colar de rubis ostensivo que gritava riqueza herdada. Roberto, ao lado dela, parecia tenso e um pouco pálido, seus olhos fixos em Lívia com uma mistura perturbadora de desejo reprimido e ódio profundo pela nova posição dela. Eles se aproximaram com sorrisos falsos colados aos rostos, bloqueando o caminho de Gabriel e Lívia, com a intenção clara de criar uma cena constrangedora. Camila iniciou o ataque com uma voz estridente e falsamente doce, comentando alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem, sobre como era surpreendente ver a antiga desenhista de seu namorado frequentando lugares que não condiziam com seu salário anterior. Lívia sentiu o insulto atingi-la, mas em vez de recuar ou demonstrar vergonha como a antiga Lívia faria, ela apenas sorriu com uma condescendência que desarmou Camila instantaneamente. Com uma voz calma e modulada, Lívia respondeu que a vida era feita de evoluções e que, felizmente, algumas pessoas conseguiam ascender pelo mérito e pelas parcerias certas, enquanto outras apenas herdavam o que não construíram. A resposta sutil, mas devastadora, fez com que alguns convidados próximos rissem discretamente. Percebendo a inteligência afiada da nova senhora Montanha, Roberto tentou intervir para defender a namorada, mas foi cortado por um olhar gélido de Gabriel, que emanava uma autoridade tão opressora que fez o outro homem recuar instintivamente. Gabriel colocou a mão na cintura de Lívia, puxando-a para mais perto em um gesto de proteção e posse, deixando claro para todos que qualquer ataque a ela seria considerado uma ofensa direta a ele. O momento de maior tensão ocorreu durante o leilão beneficente, quando uma maquete histórica de um famoso arquiteto modernista brasileiro foi colocada à venda pelo leiloeiro no palco central.
Roberto sabia que Lívia sempre admirara aquele arquiteto, querendo mostrar superioridade financeira. Começou a dar lances agressivos apenas para provocá-la. Camila ria ao lado dele, sussurrando que Lívia jamais poderia competir com o dinheiro da família Vasconcelos, transformando o leilão em uma disputa de egos. Lívia, no entanto, manteve a serenidade, trocando um olhar cúmplice com Gabriel antes de entrar no jogo com uma estratégia fria e calculada. Ela começou a cobrir os lances de Roberto, mas sempre com aumentos pequenos, fazendo com que ele, em sua arrogância cega, subisse o valor para patamares absurdos e totalmente fora da realidade de mercado daquela peça. A disputa se tornou o centro das atenções, com o salão inteiro em silêncio, observando o duelo entre a ex-funcionária e seu antigo patrão traidor. Quando o valor atingiu uma cifra astronômica, muito acima do que a peça realmente valia, Lívia sorriu para Roberto, em vez de dar o próximo lance. Simplesmente cruzou os braços e recostou-se na cadeira. O leiloeiro bateu o martelo, declarando Roberto o vencedor, e o salão explodiu em aplausos. Mas o rosto de Roberto se contorceu em uma careta de realização tardia. Ele acabara de gastar milhões de reais em uma maquete apenas para tentar humilhar Lívia, caindo na armadilha que ela havia armado para drenar os recursos dele, publicamente. Lívia aplaudiu com elegância, inclinando a cabeça em parabenização, enquanto Roberto percebia que sua vitória era, na verdade, uma derrota financeira e moral humilhante diante de seus pares. Após o leilão, o clima de celebração continuou, mas a dinâmica de poder no salão havia mudado imperceptivelmente a favor do casal Montanha. Gabriel conduziu Lívia para a pista de dança, onde a orquestra começava a tocar uma valsa lenta, e a envolveu em seus braços com uma firmeza que a fez esquecer momentaneamente o mundo ao redor. Enquanto giravam sob os lustres de cristal, Gabriel sussurrou em seu ouvido o quanto estava impressionado com a maneira como ela manipulara Roberto, elogiando sua astúcia e sangue frio. Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma excitação desconhecida ao perceber que aquele homem perigoso a via como uma igual, uma parceira capaz de jogar o jogo dele pela primeira vez. O contato físico entre eles não parecia uma encenação para o público, mas uma conexão magnética que estava crescendo perigosamente. De um canto escuro do salão, Roberto observava a dança com um copo de uísque apertado em sua mão até os nós dos dedos ficarem brancos de tanta força. Ver Lívia nos braços de seu inimigo, brilhando com uma beleza e uma confiança que ele nunca conseguira extrair dela, despertava nele um ciúme doentio e uma raiva destrutiva. Camila, ao seu lado, reclamava do preço absurdo que ele pagara pela maquete, mas Roberto mal ouvia a voz estridente dela, focado apenas na mulher que ele descartara e que agora parecia inalcançável. Ele percebeu que subestimara drasticamente Lívia e que, se não tomasse cuidado, ela e Gabriel poderiam realmente destruir. A humilhação daquela noite não ficaria impune. Ele precisava encontrar uma maneira de quebrar aquela aliança antes que ela se tornasse forte demais para ser derrubada. A festa terminou com Lívia e Gabriel sendo os últimos a deixar o salão, despedindo-se dos organizadores como os reis indiscutíveis daquela noite memorável. No carro de volta para casa, a adrenalina do confronto começou a baixar, dando lugar a um cansaço satisfatório e a uma nova intimidade silenciosa entre os dois. Lívia retirou os sapatos de salto alto e suspirou, recostando a cabeça no banco de couro, enquanto Gabriel a observava com uma expressão indecifrável, mas carregada de intensidade. Ele serviu 2 taças de champanhe do frigobar do carro e propôs um brinde à primeira vitória de muitas que viriam, selando o pacto silencioso de vingança e ascensão. Lívia brindou, sentindo que, apesar de todos os perigos e incertezas, ela estava exatamente onde deveria estar, no topo, ao lado do único homem capaz de entender sua ambição. Chegando à cobertura, o clima entre eles estava carregado de palavras não ditas e sentimentos confusos que nenhum dos dois estava pronto para admitir.
Gabriel acompanhou Lívia até a porta de seu quarto, parando no umbral e olhando-a profundamente nos olhos, como se procurasse permissão para algo mais. Por um breve momento, o tempo parou, e a distância entre eles pareceu diminuir, mas a prudência e o medo de complicar o contrato falaram mais alto. Ele apenas desejou boa noite com a voz rouca e se afastou, deixando Lívia sozinha no quarto, com o coração acelerado e a mente girando com as possibilidades do futuro. Ela sabia que a guerra contra Roberto estava apenas começando, mas naquela noite ela havia vencido a batalha mais importante, a batalha pela sua própria dignidade e valor. Enquanto Lívia se despia e removia a maquiagem, olhando-se no espelho mais uma vez, ela viu não a vítima traída de meses atrás, mas uma mulher renascida no fogo da adversidade. O medo de Roberto e Camila havia desaparecido, substituído pela certeza de que ela tinha as ferramentas e o aliado necessários para escrever sua própria história. Ela deitou-se na cama macia, mas o sono demorou a vir, sua mente repassando cada detalhe da dança com Gabriel e a sensação de segurança que os braços dele lhe proporcionavam. O contrato dizia que era apenas um negócio, mas seu coração começava a sussurrar que poderia ser o início de algo muito mais profundo e perigoso. E com esse pensamento perturbador, ela finalmente adormeceu, pronta para enfrentar o que quer que o destino e seus inimigos reservassem para o dia seguinte. A calmaria que se instalou na vida de Lívia após o leilão beneficente parecia um sonho dourado, onde o sucesso profissional finalmente caminhava de mãos dadas com uma estabilidade pessoal que ela jamais imaginara alcançar ao lado de Gabriel. O projeto do novo museu avançava com uma rapidez impressionante, sob a liderança firme dela e com o apoio incondicional da equipe de engenharia que antes a olhava com desconfiança. No entanto, essa harmonia frágil estava prestes a ser estilhaçada por forças que operavam nas sombras da inveja e da vingança, aguardando o momento exato para desferir um golpe fatal. Roberto, humilhado publicamente e financeiramente, não estava disposto a aceitar sua derrota sem arrastar Lívia para a lama junto com ele, planejando meticulosamente cada detalhe de sua destruição iminente. Tudo começou em uma manhã de segunda-feira cinzenta, quando os alarmes silenciosos do servidor central do Grupo Montanha dispararam, alertando a equipe de segurança cibernética sobre uma violação massiva de dados sigilosos. Arquivos confidenciais contendo os detalhes técnicos revolucionários do projeto do museu, bem como informações financeiras estratégicas da empresa, haviam sido copiados e transferidos para um servidor externo não rastreável durante a madrugada. O pânico se espalhou pelos corredores de vidro da corporação como um incêndio incontrolável, com executivos correndo de um lado para o outro e telefones tocando incessantemente em busca de respostas que ninguém possuía. A gravidade da situação era absoluta, pois o vazamento dessas informações poderia custar bilhões em contratos perdidos e destruir a credibilidade do grupo no mercado internacional. A investigação preliminar da equipe de TI apontou um culpado quase imediatamente, e o nome que surgiu na tela dos monitores de segurança fez o sangue de todos os diretores congelar nas veias. O login de acesso utilizado para autorizar a transferência dos dados roubados pertencia a Lívia, e os registros digitais indicavam que a operação havia sido realizada a partir do computador pessoal dela em sua sala privada. Parecia uma prova irrefutável de traição, uma evidência concreta de que a esposa do presidente era, na verdade, uma espiã infiltrada enviada para sabotar o império de dentro para fora. Os murmúrios de acusação começaram a circular, alimentados por aqueles que sempre duvidaram da ascensão meteórica de Lívia e agora viam seus piores preconceitos serem confirmados. Uma reunião de emergência do Conselho de Administração foi convocada às pressas na sala de conferências principal. Um ambiente frio e intimidador, onde o destino de Lívia seria decidido por homens de terno escuro e rostos severos. Ela foi chamada para comparecer diante deles sem saber exatamente do que estava sendo acusada, entrando na sala com a cabeça erguida, mas sentindo a hostilidade densa que emanava de cada olhar dirigido a ela.
O presidente do conselho, um homem idoso e conservador que nunca aprovara o casamento rápido de Gabriel, jogou sobre a mesa de Mogno um dossiê contendo os logs de acesso incriminatórios. Ele exigiu uma explicação imediata, acusando-a de vender os segredos da empresa para o grupo Vasconcelos e exigindo sua demissão sumária e prisão preventiva. Livia olhou para os papéis espalhados à sua frente, sentindo o mundo girar vertiginosamente enquanto tentava compreender a magnitude da armadilha que havia sido montada para capturar L.A. de forma tão cruel. Ela negou veementemente as acusações, explicando com voz trêmula, mas firme, que jamais faria algo para prejudicar a empresa ou o homem que lhe dera uma nova chance de vida. No entanto, ela sabia, com uma certeza instintiva e dolorosa, que aquilo tinha a assinatura inconfundível de Roberto, o único ser humano capaz de tanta baixeza e manipulação para ver Pontola sofrer. Ela olhou ao redor da sala, buscando algum sinal de apoio, mas encontrou apenas rostos fechados e julgadores, prontos para condená-la sem um julgamento justo, baseados apenas em evidências digitais fabricadas. Foi nesse momento crítico, quando Livia parecia estar sozinha contra o mundo, que Gabriel se levantou de sua cadeira na cabeceira da mesa, impondo silêncio absoluto com um único gesto de mão autoritário. Ele olhou para cada membro do conselho com uma fúria controlada, ardendo em seus olhos azuis, declarando que conhecia o caráter de sua esposa melhor do que qualquer algoritmo de computador ou relatório de segurança. Ele afirmou categoricamente que Livia era inocente e que aquela invasão era uma montagem sofisticada destinada não apenas a incriminar Pontola, mas a desestabilizar a liderança dele próprio. Gabriel colocou sua própria posição em jogo, dizendo que se Livia caísse, ele cairia junto com ela, pois confiava nela cegamente e não permitiria que inimigos externos ditassem as regras dentro de sua casa. A declaração apaixonada e inabalável de Gabriel causou um choque sísmico na sala, calando os conselheiros mais agressivos e forçando os outros a reconsiderarem sua postura diante da lealdade feroz demonstrada pelo presidente. Ele ordenou que a investigação fosse entregue imediatamente a uma equipe externa de peritos forenses de sua total confiança, proibindo qualquer envolvimento do departamento interno de TI, onde suspeitava haver um traidor. Gabriel pegou a mão de Livia diante de todos, um gesto simbólico de união indissolúvel, e a conduziu para fora da sala de reuniões, deixando para trás um rastro de confusão e respeito relutante. A mensagem era clara e desafiadora, indicando que quem quisesse atingir Livia teria que passar por cima de Gabriel Montanha primeiro. E poucos tinham coragem para tal feito. Já na segurança do escritório privado de Gabriel, longe dos olhares acusadores, Livia finalmente permitiu que algumas lágrimas de alívio escapassem, agradecendo a ele por ter acreditado nela quando todas as evidências diziam o contrário. Gabriel a abraçou com força, prometendo que descobririam quem havia plantado as provas falsas e que fariam o verdadeiro culpado pagar caro por cada segundo de angústia causada. Eles passaram o resto do dia e a noite inteira trancados ali, debruçados sobre linhas de código e registros de acesso, trabalhando lado a lado não mais como patrão e empregada ou marido e mulher por contrato. Eram parceiros no crime e na justiça, unidos por um objetivo comum que transcendia os negócios e tocava em algo muito mais profundo e pessoal entre seus corações. A madrugada já avançava quando os olhos cansados de Livia detectaram uma anomalia minúscula nos registros de acesso ao servidor. Um padrão de tráfego de dados que não correspondia aos protocolos habituais da empresa. Ela chamou Gabriel imediatamente, apontando para uma linha de código que revelava um acesso remoto mascarado, originado de um terminal secundário no departamento de contabilidade, usado por um funcionário de nível médio. O rastreamento digital levou a um nome específico, um homem chamado Ricardo, que curiosamente havia quitado todas as suas dívidas bancárias substanciais na semana anterior ao vazamento. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar perfeitamente, revelando a existência de um rato infiltrado
que havia vendido sua integridade por dinheiro sujo de Roberto. Em vez de chamar a polícia imediatamente e expor o escândalo para a imprensa, Gabriel decidiu jogar o jogo de xadrez com a frieza estratégica que o tornara um titã dos negócios. Ele propôs que usassem Ricardo como uma marionete involuntária para alimentar Roberto com informações falsas, invertendo a vantagem tática e atraindo o inimigo para uma armadilha fatal. Lívia concordou prontamente, seus olhos brilhando com a mesma astúcia que via no marido, percebendo que aquela era a oportunidade perfeita para destruir Roberto de uma vez por todas. Eles traçaram um plano audacioso que exigiria precisão cirúrgica e confiança absoluta um no outro, transformando a crise devastadora em uma arma letal contra seus agressores. Enquanto o sol nascia sobre a cidade de São Paulo, iluminando o escritório com uma luz dourada e suave, Lívia e Gabriel se olharam em silêncio, exaustos mas vitoriosos em sua descoberta conjunta. A proximidade física e emocional daquela noite de tensão havia dissolvido as últimas barreiras que existiam entre eles, revelando sentimentos que nenhum contrato poderia prever ou controlar. Gabriel tocou o rosto de Lívia com uma ternura inesperada, afastando uma mecha de cabelo de seus olhos. E naquele gesto simples havia mais promessas do que em todos os votos de casamento que haviam trocado. Eles sabiam que a batalha final se aproximava, mas pela primeira vez não sentiam medo, pois sabiam que juntos eram invencíveis diante de qualquer ameaça que o mundo pudesse lançar contra eles. O plano para derrubar Roberto começou a ser executado com uma precisão cirúrgica na manhã seguinte à descoberta do traidor na contabilidade. Lívia e Gabriel decidiram não confrontar Ricardo imediatamente, optando por utilizá-lo como um canal direto de desinformação para alimentar a ganância cega de seus inimigos. Lívia passou o dia inteiro criando um conjunto de arquivos falsos sobre um suposto empreendimento imobiliário secreto que o Grupo Montanha estaria prestes a lançar em uma área de preservação ambiental recém-liberada. O projeto era tentador demais para ser ignorado, prometendo lucros exorbitantes e um domínio total do mercado de luxo, mas continha armadilhas jurídicas fatais que passariam despercebidas por um olhar menos atento e desesperado. Ricardo mordeu a isca exatamente como previsto, transferindo os arquivos criptografados para um servidor externo durante seu horário de almoço, acreditando que ninguém estava monitorando suas ações. Do outro lado da cidade, Roberto recebeu a notificação do roubo de dados com um sorriso triunfante, crente de que finalmente tinha em mãos a arma definitiva para destruir a reputação de Gabriel e Lívia, sem realizar a devida diligência ou consultar seus advogados sobre a viabilidade legal do terreno. Ele começou a mobilizar investidores e a desviar fundos de outras obras para garantir a compra dos direitos sobre a área fictícia. A pressa de Roberto em superar Lívia o cegou completamente para o fato de que ele estava caminhando voluntariamente para um precipício financeiro sem volta. Enquanto Roberto se afundava cada vez mais na teia de mentiras fabricada por Lívia, Gabriel preparava o cenário para o ato final dessa tragédia corporativa, anunciada. Ele organizou uma visita técnica ao local onde supostamente seria construído o novo complexo, sabendo que espiões de Roberto estariam observando cada movimento deles. A área era um canteiro de obras abandonado na zona industrial, repleto de vigas de aço expostas e concreto deteriorado, o cenário perfeito para uma emboscada. Lívia sentiu um frio na espinha ao colocar o capacete de proteção, consciente de que estavam se expondo fisicamente ao perigo, mas confiando plenamente na equipe de segurança que Gabriel havia posicionado discretamente no perímetro. A visita transcorria conforme o planejado, com Lívia apontando para estruturas inexistentes e Gabriel concordando com gestos amplos para o benefício das câmeras de longo alcance que certamente os vigiavam. No entanto, a atmosfera mudou drasticamente quando um som metálico agudo ecoou pelo galpão vazio, seguido pelo rangido sinistro de cabos de aço se rompendo acima de suas cabeças. Roberto, em um ato de desespero ou loucura, havia enviado capangas não apenas para observar,
mas para garantir que o projeto nunca saísse do papel através de um acidente fatal. Uma pilha de vergalhões pesados, suspensa por um guindaste antigo, começou a ceder rapidamente, ameaçando esmagar qualquer um que estivesse no raio de impacto direto. O tempo pareceu desacelerar para Lívia, que olhou para cima paralisada pelo horror iminente da morte, descendo sobre ela em alta velocidade. Antes que ela pudesse reagir ou gritar, sentiu um impacto forte contra seu corpo, não do metal frio, mas dos braços quentes de Gabriel, que a empurraram violentamente para o lado. Ele usou seu próprio corpo como escudo humano, cobrindo-a com sua silhueta robusta, enquanto os destroços atingiam o chão com um estrondo ensurdecedor que levantou uma nuvem de poeira sufocante. Lívia caiu no chão de cimento duro, protegida pelo abraço de Gabriel, mas ouviu o gemido abafado de dor que escapou dos lábios dele quando um pedaço de concreto ricocheteou e atingiu suas costas. O silêncio que se seguiu ao estrondo foi quebrado apenas pela tosse seca de Lívia e pelos passos apressados da equipe de segurança correndo para socorrê-los. Ela se desvencilhou do abraço protetor de Gabriel, sentindo o coração parar ao ver o rasgo no terno caro dele e o sangue que começava a manchar o tecido branco de sua camisa. O medo que a invadiu naquele momento foi visceral e avassalador, muito maior do que qualquer preocupação com projetos ou vinganças corporativas. Gabriel tentou sorrir para acalmar, mas a dor em seus olhos era evidente. E pela primeira vez, Lívia viu a vulnerabilidade do homem que sempre pareceu invencível diante de qualquer adversidade. A viagem até o hospital privado foi um borrão de luzes de sirene e mãos entrelaçadas com força no banco de trás da ambulância. Lívia não soltou a mão de Gabriel nem por um segundo, sussurrando palavras de conforto que eram tanto para ele quanto para si mesma. A equipe médica agiu rápido, levando-o para a sala de emergência para avaliar a extensão dos ferimentos nas costas e nas costelas. Enquanto esperava na sala de espera asséptica, Lívia percebeu com uma clareza cristalina que o contrato de casamento não significava mais nada, pois o que ela sentia não era obrigação contratual, mas um amor profundo e aterrorizante. A possibilidade de perdê-lo fez com que toda a sua vingança parecesse trivial em comparação com a vida do homem que a salvara. Horas depois, quando finalmente permitiram que ela entrasse no quarto, encontrou Gabriel acordado, embora pálido, com o tronco enfaixado e conectado a monitores de sinais vitais. Ele virou o rosto para ela, e a expressão de alívio que cruzou suas feições foi a confirmação silenciosa de que o sentimento era recíproco. Lívia sentou-se na beira da cama, as lágrimas que segurara o dia todo finalmente rolando por seu rosto, enquanto ela acariciava a mão dele. Gabriel confessou com voz rouca que, no momento em que viu o guindaste ceder, seu único pensamento foi que não poderia viver em um mundo onde ela não existisse. Aquela confissão derrubou as últimas muralhas que existiam entre eles, transformando a aliança de negócios em um juramento de amor verdadeiro. Enquanto recuperavam o fôlego emocional no hospital, a equipe de inteligência de Gabriel não parou de trabalhar, rastreando a origem da sabotagem no canteiro de obras. Eles conseguiram interceptar comunicações diretas entre o chefe da equipe de demolição e um telefone descartável que foi rastreado até o escritório pessoal de Roberto. Além disso, as movimentações financeiras de Roberto para comprar o terreno do projeto falso deixaram um rastro digital indelével de lavagem de dinheiro e suborno de funcionários públicos. O plano de Lívia havia funcionado além das expectativas, pois Roberto, em sua arrogância, havia cometido erros grotescos que o ligavam diretamente a crimes federais graves. Lívia mostrou a Gabriel, na tela de um tablet, o dossiê completo que seus advogados haviam acabado de compilar com todas as provas necessárias para incriminar Roberto. Havia gravações, transferências bancárias e agora evidências de tentativa de homicídio que levariam Roberto e seus cúmplices para a prisão por décadas. Gabriel olhou para as provas e depois para Lívia, sentindo um orgulho imenso da mulher brilhante e implacável que estava ao seu lado. Eles não precisavam mais de jogos ou armadilhas,
Tinham a munição necessária para um ataque frontal e definitivo que limparia o nome de Lívia e destruiria o império corrupto de Vasconcelos. A noite caiu sobre o hospital, trazendo uma intimidade silenciosa ao quarto, onde o casal planejava seu próximo e último movimento. Gabriel insistiu que estava bem o suficiente para ter alta no dia seguinte, recusando-se a ficar deitado enquanto Lívia enfrentava a tempestade sozinha. Ele queria estar ao lado dela quando a polícia fosse acionada. Queria ver a expressão de Roberto quando o castelo de cartas desmoronasse. Enquanto isso, alheio à sua destruição iminente, Roberto celebrava em seu escritório com champanhe caro, acreditando ter eliminado a concorrência e garantido o projeto do século. Ele brindava com Camila, zombando da notícia do acidente no canteiro de obras, sem saber que Gabriel havia sobrevivido e que Lívia estava intacta. A arrogância de Roberto o cegara a ponto de não perceber que o silêncio de seus inimigos não era um sinal de derrota, mas o prenúncio de um ataque fatal. O rei do tabuleiro estava prestes a cair, e o xeque-mate viria pelas mãos da rainha que ele subestimara e descartara tão cruelmente no passado. O dia do lançamento oficial do projeto do Centro Cultural Metropolitano amanheceu com um céu de um azul límpido e enganadoramente tranquilo sobre a cidade de São Paulo, contrastando com a tempestade que estava prestes a desabar nos bastidores do poder corporativo. Roberto havia convocado toda a imprensa nacional e os maiores investidores do setor imobiliário para um evento grandioso no salão de festas do Hotel Imperial. O mesmo local onde, meses atrás, ele havia destruído o coração de Lívia. Ele estava radiante em seu terno italiano feito sob medida, cumprimentando os convidados com um sorriso de vencedor, crente de que o acidente no canteiro de obras havia tirado Gabriel de combate e silenciado Lívia pelo medo. A arrogância o cegava tanto que ele não percebeu a presença discreta de agentes federais à paisana, se misturando aos garçons e seguranças, posicionando-se estrategicamente em todas as saídas do Salão Dourado, sob o comando de um delegado incorruptível. No palco iluminado por holofotes potentes, Roberto iniciou seu discurso com a habitual retórica vazia sobre inovação e futuro, projetando atrás de si as imagens renderizadas do projeto que ele alegava ser de sua autoria exclusiva. Camila estava sentada na primeira fila, aplaudindo com um entusiasmo forçado, mas seus olhos inquietos varriam o ambiente, como se pressentisse que algo estava terrivelmente errado naquela celebração prematura. Roberto falava sobre como sua visão arquitetônica transformaria a paisagem urbana, apropriando-se descaradamente das palavras e conceitos que Lívia havia escrito em seus diários de projeto anos antes. A plateia ouvia atentamente, hipnotizada pela encenação, sem saber que aquela apresentação era, na verdade, o canto do cisne de um homem que construíra seu castelo sobre areia, movediça e mentiras criminosas. De repente, as luzes do salão piscaram violentamente e o sistema de som emitiu um ruído agudo de microfonia que fez todos taparem os ouvidos em um gesto de dor coletiva. As portas duplas do fundo do salão se abriram com um estrondo dramático, revelando a silhueta de Gabriel Montanha, caminhando com dificuldade, mas com uma postura de imperador, apoiado em uma bengala elegante de madeira escura. Ao seu lado, Lívia caminhava com a cabeça erguida e um olhar de fogo, vestida com um terninho branco impecável que simbolizava sua inocência e sua força renascida das cinzas da traição. Um murmúrio de choque percorreu a multidão como uma onda elétrica, pois os boatos diziam que Gabriel estava em coma ou morto, e vê-lo ali, vivo e furioso, era como testemunhar um fantasma voltando para cobrar uma dívida de sangue. Roberto parou de falar imediatamente, seu rosto perdendo toda a cor, enquanto seus olhos se fixavam na figura do homem que ele tentara matar. Agora, avançando implacavelmente em direção ao palco, Gabriel não disse uma palavra, apenas fez um sinal sutil para a cabine de controle, onde seus técnicos de confiança já haviam neutralizado a equipe de Roberto e tomado o controle das projeções. As imagens do projeto roubado desapareceram da tela gigante,
sendo substituídas por uma série de documentos bancários, trocas de e-mails incriminatórios e gravações de áudio com a voz inconfundível de Roberto ordenando a sabotagem. O silêncio no salão era absoluto e aterrorizante, quebrado apenas pelo som amplificado da voz de Roberto na gravação, negociando o pagamento pelo acidente que deveria ter tirado a vida de seus rivais no canteiro de obras abandonado. Livia subiu os degraus do palco, com uma calma que contrastava com o caos emocional de Roberto. Pegando o microfone, que ele deixara cair em cima do púlpito de acrílico transparente, com uma voz firme que ecoou por todo o ambiente. Ela detalhou cada etapa do roubo intelectual, mostrando os rascunhos originais datados de anos atrás e as modificações grosseiras que Roberto tentara fazer para disfarçar a autoria. Ela explicou como ele usara a estrutura do grupo Vasconcelos para lavar dinheiro através de obras fantasmas e como a tentativa de homicídio contra Gabriel fora o ato final de um homem desesperado. A plateia, composta pela elite empresarial e jornalistas ávidos por escândalos, assistia boquiaberta à desconstrução completa da reputação de Roberto em tempo real e em alta definição. Camila, percebendo que o barco estava afundando rapidamente e que sua própria reputação estava em risco mortal, levantou-se abruptamente e tentou sair do salão sem ser notada pelas câmeras. No entanto, Roberto, em um ato de desespero patético, gritou o nome dela, implorando por ajuda e alegando que tudo o que fizera fora para garantir o futuro deles juntos como o casal mais poderoso da cidade. Camila parou. Virou-se lentamente diante de todos. Declarou com frieza que não tinha nada a ver com as loucuras criminosas dele, chamando-o de fracassado e mentiroso. A traição pública de sua cúmplice foi o golpe de misericórdia que estilhaçou o que restava do ego inflado de Roberto, deixando-o sozinho no centro do palco, cercado por inimigos e pela verdade nua e crua de seus atos. Foi nesse momento que o delegado federal subiu ao palco, acompanhado por 2 agentes uniformizados, e leu os direitos de Roberto em voz alta para que todos pudessem ouvir claramente cada acusação. As algemas prateadas fecharam-se em torno dos pulsos de Roberto com um clique metálico que soou como música para os ouvidos de Lívia, marcando o fim de 3 anos de manipulação e sofrimento. Ele tentou resistir, gritando ameaças e jurando vingança, mas foi arrastado para fora do salão, sob os flashes impiedosos dos fotógrafos que agora documentavam sua queda com o mesmo fervor com que antes celebravam sua ascensão. A imagem de Roberto sendo levado preso, humilhado e derrotado, seria a capa de todos os jornais do dia seguinte, selando seu destino como um pária social e um criminoso condenado. Com a prisão de Roberto e a fuga vergonhosa de Camila, o clima no salão mudou de tensão para um alvoroço de perguntas e exclamações de apoio a Gabriel e Lívia. Gabriel tomou o microfone, ignorando a dor física de seus ferimentos. Fez um breve discurso reafirmando a integridade do Grupo Montanha e a genialidade de sua esposa como a verdadeira mente por trás do projeto. Ele anunciou que Lívia assumiria a liderança total da construção do Centro Cultural, garantindo que a obra seria um marco de transparência e excelência arquitetônica para a cidade. Os aplausos que se seguiram foram genuínos e ensurdecedores. Uma ovação de pé que reconhecia não apenas o talento de Lívia, mas a coragem do casal em enfrentar a corrupção sistêmica que infestava o setor. Nas semanas que se seguiram, o império de Roberto desmoronou completamente, com o grupo Vasconcelos enfrentando auditorias severas e processos judiciais que drenaram suas finanças até a última gota. Lívia recuperou legalmente a autoria de todos os seus projetos passados, e seu nome passou a ser sinônimo de inovação e ética no mercado, atraindo clientes internacionais que antes nem sabiam de sua existência. Ela trabalhava incansavelmente no novo escritório, agora com uma vista panorâmica da cidade que ela estava ajudando a remodelar, sentindo-se finalmente dona de seu próprio destino. A sombra de Roberto havia se dissipado completamente, restando apenas a luz brilhante de um futuro
que ela estava construindo com suas próprias mãos e com o apoio inabalável de Gabriel. No entanto, havia uma pendência pessoal que ainda precisava ser resolvida entre Lívia e Gabriel. Algo que o contrato de casamento assinado meses atrás não conseguia mais abranger ou definir. Em uma noite estrelada, Gabriel convidou Lívia para jantar na cobertura, o mesmo lugar onde tudo começara. Mas desta vez o ambiente estava decorado com velas e flores brancas, sem a frieza dos negócios. Eles jantaram conversando sobre tudo, menos sobre trabalho, rindo das memórias difíceis que agora pareciam distantes e compartilhando sonhos que antes guardavam apenas para si mesmos. Quando a sobremesa foi servida, Gabriel ficou sério. Tirou do bolso interno do paletó o contrato original que eles haviam assinado na biblioteca e o colocou sobre a mesa entre os dois. Lívia olhou para o documento amarelado, sentindo um aperto no peito, temendo que ele estivesse ali para anunciar o fim do acordo, agora que os objetivos haviam sido alcançados com sucesso. Gabriel, percebendo a apreensão dela, pegou o papel e o rasgou lentamente em pedaços pequenos, deixando os fragmentos caírem no prato como confetes de uma celebração silenciosa de liberdade. Ele disse com voz embargada que aquele contrato não servia mais, pois havia sido feito entre dois estranhos que buscavam conveniência, e não entre duas almas que haviam se encontrado na adversidade. Ele confessou que não conseguia mais imaginar sua vida ou sua empresa sem a presença dela, não como uma sócia estratégica, mas como a mulher que ele amava desesperadamente e sem a qual seu mundo perderia toda a cor. As lágrimas de Lívia fluíram livremente, não de tristeza, mas de uma felicidade avassaladora que ela nunca pensou ser possível sentir novamente após tanta dor e desilusão no passado. Ela se levantou e caminhou até ele, e Gabriel ajoelhou-se, ignorando o desconforto em suas costas feridas, para tirar uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Dentro, não havia um anel de diamantes ostensivo como o primeiro, mas uma aliança delicada desenhada por ele mesmo, com linhas arquitetônicas que lembravam o primeiro projeto que eles salvaram juntos. Ele pediu a ela que se casasse com ele de verdade, não por vingança ou negócios, mas por amor, prometendo ser seu parceiro, seu protetor e seu maior admirador até o fim de seus dias. Lívia aceitou, com um sim sussurrado que valia mais do que qualquer contrato bilionário, selando a promessa com um beijo apaixonado que apagou qualquer vestígio de dúvida que pudesse restar em seus corações. Eles se abraçaram diante da vista iluminada de São Paulo, sabendo que a cidade lá embaixo continuaria caótica e desafiadora, mas que agora eles tinham um refúgio seguro um no outro. A história de traição e vingança havia se transformado em uma lenda de amor e resiliência, provando que, às vezes, os caminhos mais tortuosos levam aos destinos mais belos. Roberto e Camila eram apenas notas de rodapé em uma história que agora pertencia exclusivamente a Lívia e Gabriel, os arquitetos de sua própria felicidade. Meses depois, na inauguração do Centro Cultural, Lívia cortou a fita vermelha ao lado de Gabriel, sendo aplaudida por uma multidão que incluía críticos de arte, políticos e cidadãos comuns encantados com a obra. O edifício era uma maravilha de vidro e aço, refletindo o céu e a cidade. Mas para Lívia, ele representava muito mais do que uma conquista profissional. Era o monumento de sua vitória sobre o passado, a prova concreta de que a integridade e o talento sempre prevaleceriam sobre a ganância e a mentira, desde que houvesse coragem para lutar. Enquanto os flashes disparavam, Gabriel segurou a mão dela e sussurrou que aquele era apenas o começo, pois eles tinham uma vida inteira de projetos para construir juntos. A festa de inauguração continuou noite adentro, mas Lívia e Gabriel escaparam cedo, preferindo a intimidade de sua casa à adulação pública, que agora os cercava constantemente onde quer que fossem. No carro, voltando para casa, Lívia encostou a cabeça no ombro de Gabriel, sentindo uma paz profunda que nenhuma riqueza material poderia comprar. Ela pensou na jovem assustada que fora expulsa de um hotel na chuva e sorriu para si mesma.
agradecendo silenciosamente a cada obstáculo que a trouxera até aquele momento perfeito. A vida havia lhe tirado um amor falso e uma carreira promissora, apenas para lhe devolver um amor verdadeiro e um império, provando que o destino, assim como a arquitetura, depende de fundações sólidas para resistir ao tempo. E assim, enquanto a cidade dormia sob o manto da noite, Livia e Gabriel iniciaram o capítulo mais importante de suas vidas. Um capítulo sem vilões ou contratos, escrito apenas com a tinta indelével do amor e da cumplicidade eterna. Eles haviam vencido o mundo e a si mesmos, transformando a dor em poder e o ódio em paixão, construindo um legado que seria lembrado por gerações. A história de 52, que começara com um coração partido e uma traição cruel, terminava agora com um coração pleno e uma união inquebrável. Um final perfeito para uma jornada extraordinária. E enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora, dentro daquele lar, a luz do amor brilhava ainda mais forte, iluminando o caminho para um futuro onde tudo era possível.